O tema da nossa ministração de hoje é esquecendo as coisas que atrás estão. Nosso primeiro culto desse ano. Eu espero que você tenha tido aí uma passagem de ano abençoada com os seus familiares. Estivemos na igreja ontem até por volta de 1h30, quase 2 horas da manhã aqui na igreja. Foi muito bom, foi um período de oração nós tivemos aqui. Mas nós vemos que algumas pessoas estão entrando já, colocando os seus pés nesse primeiro dia de 2023, mas se esquecendo de algumas coisas, que talvez o ano seja novo, mas as pessoas não são e os problemas também talvez não sejam. 2022 eu espero que já esteja no retrovisor da sua vida. Eu espero que você olhe para esse ano de 2022 no retrovisor da sua vida, que você esteja realmente em 2023. Tivemos alguns sucessos, alguns fracassos, algumas decepções, tivemos esperanças, tivemos sonhos, tivemos tristezas em 2022, tivemos sim. E olhando para trás, como parece que você está animado, com fé, confiante. E enquanto eu vou ministrando, muito bom rever a Valéria, tá aí novamente, que Deus abençoe a vida da Valéria, e a Yasmin está ali de novo. A gente precisa se perguntar, como estou? Eu estou animado, desanimado, confiante ou não? Nós tivemos aí um período aí um pouco complicado, com algumas pessoas animadas, outras desanimadas, algumas com dúvidas, outras não. Como é que estão as suas expectativas para 2023? São as melhores possíveis ou não? Como são as suas expectativas para 2023? Ah, pastor, eu achava que ia dar certo, agora já não acho mais. Por quê, irmão? Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ser o Senhor da sua vida? Deixou de ser o Senhor da história? Deixou de estar no controle de todas as coisas? Estava tão animadinho, por que agora de repente acha que não vai ser um bom ano na sua vida? O que você vê para a sua vida em 2023, para esse ano que é novo? Quais são as perspectivas? Você ao olhar para frente, você está vendo nuvens ou vendo sol? Como é que você está vendo a sua vida? Você vê desespero ou certeza? Ou você de repente olha para a sua vida e fala, eu tenho certeza que a mão abençoadora de Deus vai estar sobre a minha casa, sobre a minha família, independente de qualquer coisa. Independente disso, daquilo, do homem, das respostas, das propostas disso ou daquilo, eu tenho certeza que vai ser um ano abençoado na minha vida. Eu quero iniciar essa ministração dizendo isso para você, que vai ser um ano abençoado na sua vida. E é um ano abençoado na sua vida, não é porque o governo diz, porque o fulano diz, porque o vizinho diz, porque... Não, é um ano abençoado porque Deus é o Deus da sua vida. E o Deus que nós servimos é um Deus de fidelidade, é um Deus de maravilhas. É um Deus que continua no controle de todas as coisas. Os cientistas comportamentais, eles descobriram que geralmente nós vemos as coisas que nós estamos preparados para ver. É engraçado quando eu não quero entrar aqui em especulação filosófica nem psicológica, entre o que é a realidade é o que é, ou é a percepção que eu faço, é a interpretação que eu faço das coisas, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas esses pesquisadores chegaram à conclusão que nós enxergamos aquilo que nós estamos preparados para enxergar. E que tudo isso está centralizado em uma rede de células, depois você pode pesquisar aí na internet, se você quiser. Tudo isso está ligado a uma rede de células nervosas chamadas de sistema de ativação reticular. São células que nós temos no nosso sistema nervoso, que funciona basicamente assim. Esse sistema ativador reticular é quem permite que você estabeleça um foco e que você crie filtro ao redor desse foco. É esse sistema que permite que você, na verdade, filtre, elimine os dados que não são importantes ao redor desse foco. Tudo aquilo que não tiver nada a ver com aquele foco, esse sistema vai fazendo, ele vai eliminando, e isso tudo vai acontecendo sem que você perceba. Faz que isso aconteça. Eu vou te dar um exemplo. Você não estava preocupado, não, de repente você fala assim, eu vou trocar meu carro. Eu queria o carro tal. E é engraçado como é que aí você começa a andar pela rua, você começa a ver exatamente o carro tal que você tinha comentado. Não passou a existir mais carros daquela marca ou daquela cor, é que agora você se preparou para enxergar isso. E você começa a ver isso.
E é isso que você começa a ver, é isso que você começa a perceber. Você começa a olhar essas questões e não dependem. Nós estamos programados para ter esse filtro. Coisas que não tem nada a ver com o nosso foco, isso vai e tira e nos ajuda nesse processo todo. E nós precisamos entender essa questão. Assim é com carro, assim é com uma casa, tudo aquilo que a gente se dispõe a falar, não, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo. E aí você começa a andar para a rua e parece que aquilo começa a chamar a sua atenção. Não é porque tem mais, não, é porque o teu cérebro se preparou para enxergar aquilo, para detectar aquilo e dizer para você, olha aí o que você está querendo. Olha aí o teu foco, olha aí, ó, passando pertinho de você. A minha esposa sabe disso. Toda vez que foi para trocar o carro, foi assim. Qual carro? Ah, tal. E hoje, quando a gente começa a lidar com isso aqui, isso acontece também em outras áreas da nossa vida. Nós vemos o que nós estamos preparados para ver. Nós vemos aquilo que nós vamos nos condicionando a querer enxergar. Se estivermos preparados e nos preparando para ver desgraça, melancolia nesse ano novo, é isso que você vai ver. Você vai ver problemas, você vai ver disfunções, você vai ver discussões, você vai ver uma série de questões, porque você já está parando para pensar que esse ano para você vai ser ruim. Você já parou para pensar que esse ano não vai ser legal por causa disso, por causa daquilo. Eu comentava com a minha esposa sobre expectativa frustrada, que é quando a gente cria expectativas que não podem ser atendidas ou não são atendidas, e a gente começa a pensar que dali para frente tudo dá errado, que nada vai ser bom, que não tem jeito. E eu falava isso com ela, eu falava, olha, Deus continua sendo Deus, eu continuo tendo as minhas obrigações com a minha casa, e hoje eu preciso perguntar isso para você. Por outro lado, você está se preparando para ver o quê? Sol, oportunidades. Se você estiver se preparando para enxergar o sol e as oportunidades, elas virão, aparecerão, saltarão diante de você, você vai prestar atenção e as oportunidades não vão passar batidas. Por quê? Porque esse sistema seu já se preparou para isso. Olha, o foco dele é esse. Toda vez que passar aquilo perto de você, esse sistema diz para você, olha aí, olha o carro que você queria, olha a porta de emprego que você está procurando, olha isso que estava acontecendo, olha o remédio que você de repente tanto estava olhando, estava procurando, olha aí. É por isso que nós precisamos ouvir essa palavra de hoje. Se nós nos vemos, nos enxergarmos como fracassados, se nós nos vemos como fracos, doentes, impotentes, incapacitados, é muito provável que nós seremos isso. Seremos doentes, fracos, incapacitados. A pior coisa quando a gente conversa com alguém é quando alguém diz eu sou fraco, eu sou depressivo, eu sou triste, eu sou isso. E a gente tem que começar a mudar e dizer para a pessoa, não, você está, e vai passar isso, daqui a pouco passa. Como você se vê? Primeiro dia do ano, como você se vê? Passaram as festas, passaram as comemorações, e você está descobrindo que amanhã é segunda-feira. E segunda-feira você vai lidar com coisas, a vida tem que seguir. E aí você precisa resolver se troca a marcha, ou se você para, desanimado, entristecido, tudo do mesmo jeito, não muda nada. Quem é você? Como é que você está se vendo, irmão? Você está se vendo como vencedor ou como alguém que não tem tanta esperança assim? Alguém que é fraco e que falha constantemente e vai faltar de novo? Alguém que não tem muito valor para as pessoas? Ou você se vê como uma pessoa otimista? Como alguém que sabe que serve a um Deus maravilhoso, irmão? E que é um Deus soberano sobre toda e qualquer dificuldade que você venha passar. Ontem na oração eu falava sobre isso. Ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Independente da luta que você passar, traga o que 2023 trouxer, Deus estará com você. Ele estará te ajudando, te dando forças. E às vezes a gente já começa preocupado, a gente já começa com medo de como é que vai ser, se vou dar conta, se não vou dar conta, como é que vai ser. E hoje Deus vem perguntando para mim, para você exatamente isso. Será que você está iniciando esse ano como um otimista que mal pode esperar o dia seguinte, porque tem tantas coisas boas para Deus fazer, tem tanta coisa para Deus realizar? Será que você é o tipo da pessoa otimista que quer ver o que Deus tem preparado para você em 2023? O que você vê quando você olha para você? Deus quer fazer coisas tremendas na minha vida e na sua vida. Ele quer sim, irmão, Ele quer.
Mas a pergunta é: você está se preparando para ver as coisas que Deus quer fazer na sua vida? Se você não estiver se preparando, você não vai ver, irmão. Se você não estiver se preparando, os detalhes vão passar. Se você não estiver se preparando, você não verá as coisas que Deus quer realizar na sua vida. O texto base da nossa ministração de hoje é quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, os versículos 12 e 13, a Bíblia diz assim: não pretendo dizer que eu seja perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia. Mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para que Cristo me salvou. E Ele quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Outras traduções da Bíblia, uma outra diz assim: não, queridos irmãos e irmãs, ainda não sou tudo que eu deveria ser, mas eu estou concentrando todas as minhas energias nessa única coisa, esquecer o passado e olhar adiante para o que está por vir. É uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua, irmão. Algumas pessoas podem dizer, e até com certa razão: pastor, é impossível esquecer o passado. É impossível esquecer o que aconteceu, é impossível esquecer o que não deu certo, é impossível esquecer, não dá para esquecer, tá? E realmente é impossível. E uma das coisas que torna difícil isso, está no fundo dessas nossas fiações neurológicas ali no nosso cérebro. Os pesquisadores, eles afirmam e confirmam que lá no nosso cérebro existe um registro permanente do seu passado, que é como uma fita de filme contínua, ela vai, um registro de um filme em movimento. Essa biblioteca de filmes registra toda a sua vida desde a infância, e você pode reviver essas cenas do seu passado, uma de cada vez, sentindo, revivendo exatamente as mesmas emoções que você um dia sentiu durante aquela experiência. Eu comentava com alguém essa questão da morte, do filme que passa na nossa frente. Deus é tão maravilhoso que Ele só permite que passem as coisas boas, irmão. Deus é tão maravilhoso que quando esse filme passa, é aquele filme para você agradecer a Deus pela vida que teve, pela esposa que teve, pelos filhos que teve. Parece que Deus faz questão de não deixar passar as coisas ruins, passam só as coisas boas. É importante, irmão. É importante entender que quando Paulo fala sobre esquecer o passado, ele não está se referindo em apagar, deletar o passado, o que não pode ser feito. Será que está pedindo para fazer algo que é neurologicamente, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente impossível? Será que Paulo está pedindo alguma coisa impossível? Na verdade, não. Paulo, ele não está dizendo que devemos esquecer o passado no sentido, ele está dizendo que nós precisamos esquecer o passado no sentido de não permitirmos que os nossos fracassos, mágoas, decepções, frustrações, nos impeçam de experimentar o plano de Deus para as nossas vidas hoje. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo para apagar, ele não está dizendo para deletar, ele está dizendo para você saber lidar com o seu passado de uma forma que o seu passado, suas mágoas, decepções, tristezas, erros, acertos, que essas coisas não te impeçam de seguir adiante rumo ao que Deus tem para a sua vida hoje. Coisas, por exemplo, quando um divórcio termina, quando é que uma separação termina? Será que é quando um juiz assina? Será? Quando um luto termina? Quando acaba um luto? Quando acaba um divórcio? São perguntas que a gente faz. Quando a tristeza se desfaz? Quando é que essa frustração vai me deixar? Quando é que essas expectativas, tudo que eu queria de alguém, eu esperava de alguém, não foi atendido? Quando isso vai deixar de acorrentar minha vida? Sabe qual é a resposta, irmão? Depende. Depende. Um divórcio não termina quando o juiz assina a sentença, nem sempre. Está ali, tem advogado aí, pode dizer isso, nem sempre. Eu li um caso de uma mulher que entrou na justiça contra o seu ex-marido, e no dia da audiência ela estava muito nervosa, chateada, parecia até doente. E ali ela começa a relatar longamente como o seu ex-marido era ruim,
como ele atazanava a vida dela, infernizava a vida dela, e o pior, ela começava a reclamar que o ex-marido estava colocando o filho dela contra ela. O advogado olhou bem para ela, achou que ela já estava um pouquinho velha para aquela história, para ter uma criança às vezes pequena, a ponto do pai influenciar a criança, colocar o filho contra a mãe. O advogado parou, olhou para aquilo e ele perguntou: ô minha senhora, qual a idade do seu filho? Quantos anos tem seu filho? E ela responde: ele fez 32 anos no mês passado. Ele fez 32 anos no mês passado. E aí o advogado olha para ela e fala assim: mas há quanto tempo aconteceu o seu divórcio? E ela fala: há 17 anos. Há 17 anos eu me separei. Essa mulher nunca se divorciou. O divórcio dela continuava em andamento por 17 anos. Por 17 anos essa mulher, ela dormia pensando nisso. Essa mulher, ela fez da vida dela, nunca deixou de viver o divórcio, nenhum dos dias desses 17 anos. Tem uma outra senhora, que estava lá pela casa dos 70 anos. E ela ainda se lembra direitinho do dia que o marido a deixou e foi embora, há 30 anos atrás. Ela se lembra exatamente do que o marido disse. Ela se lembra de que roupa ela estava vestindo. Ela se lembra de qual a comida ela estava comendo. Ela descreve a cena como se fosse ontem. Quando termina um divórcio, quando um luto acaba, quando é que uma tristeza nos deixa, quando é que a gente supera uma frustração? Em nosso texto de hoje, Paulo está nos encorajando a sair da situação de refém. Paulo está dizendo assim: olha, não permita que o seu passado mantenha você num cativeiro, não seja um prisioneiro das coisas que aconteceram. São coisas que precisam estar no lugar que elas aconteceram, que elas estiveram. Foi há um ano atrás, foi há 6 meses atrás, tá, tem que ficar lá. E ele vai falando sobre essa questão para a nossa vida. E ele se oferece como melhor exemplo desse conceito. Apesar de Paulo, antes da sua conversão, ser um perseguidor da igreja, apesar de Paulo, antes da sua conversão, ser alguém que inspirava muito medo e muito temor nos cristãos, ele poderia olhar para a sua própria vida e lembrar de quantas famílias ele separou, quantos pais ele tirou de dentro de casa. Ele poderia se lembrar de como foi lá o apedrejamento de Estevão. Ele poderia se lembrar, ele poderia falar: gente, eu estou aqui hoje com esse, mas como eu prejudiquei eles, como eu prejudiquei esses cristãos, eu persegui todos eles, olha tudo que eu fiz. Ele poderia ficar com essa culpa pessoal, debilitante, complicada. Olha, essa palavra está indo para pais que sabem disso, passaram por um processo, não conseguem pôr limite nos filhos, não conseguem educar filhos, porque de alguma maneira se julgam culpados por uma separação, por um pai que não está dentro de casa mais, e aí a filha vai indo e começa a fazer o que quer, do jeito que quer. E por quê? Porque tadinha, ela está sofrendo. Paulo poderia ter passado por isso? Poderia sim, irmão. Mas ele não sucumbiu a isso, ele não deixou que isso o aprisionasse, não. Olha o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: olha para mim. Olha para mim, você vai ver a graça de Deus em ação na minha vida. Eu fui perseguidor, olha, você não sabe o que eu fiz. Você não tem a mínima noção de como eu fui mal, de como eu prejudiquei pessoas, de como eu prejudiquei a igreja. Você não tem noção. E ele fala: olha para a minha vida, olha como a graça de Deus trabalhou, olha a graça de Deus em ação. Erros, mágoas, fracassos. Ele dizendo para você: não tem que aprisionar a sua vida, não. Sabe, irmão, tem coisas que não dá mais para continuar aprisionando a nossa vida. Eu fazia um aconselhamento um dia, eu falava assim: existem dívidas que são impagáveis, só podem ser perdoadas
são impagáveis. Não adianta querer ficar cobrando o outro, não tem como. O outro nunca vai poder pagar aquilo, irmão. Não adianta você ficar jogando na cara do outro: olha, mas eu te ajudei quando sua mãe estava doente, olha, eu te ajudei quando precisou. São dívidas impagáveis. Não se consegue pagar isso, irmão. Há que se perdoar. E nós precisamos entender isso na nossa vida. E Paulo vai dizendo isso. Ele vai dizendo: olha, essa graça abundante do nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça está disponível a todos que desejam fechar algumas portas de um passado, às vezes próximo, às vezes distante, superar fracassos. Senão, os nossos fracassos, eles podem nos impedir de experimentar o melhor de Deus hoje, em 2023. Erramos sim, irmão. Coisas aconteceram, fizemos escolhas erradas, coisas não deram certo, não deram, esperávamos, não realizou, não foi. Essa semana é uma semana que eu tenho falado muito com a minha esposa sobre isso. A gente tem que aprender algumas coisas na Bíblia. Davi adulterou com Batseba, e aí vem a criança, e aí ele chora, ele jejua, ele vai lá, ele coloca a vestimenta, ele coloca a cinza, orando por aquela criança, e fica lá, e ora, e aí de repente ele percebe as pessoas comentando, e ele fala: gente, essa criança morreu. E ele chega e pergunta, e fala: aí, a criança morreu? E aí um dos soldados fala: morreu, a gente não queria falar, que a gente estava com medo, mas morreu. Aí a Bíblia diz que imediatamente ele se levanta, tira toda a sua roupa de saco, tira, limpa, toma banho, põe a sua melhor roupa, se perfume, sai e vai adorar a Deus. A vida é assim, irmão. Ou você deixa para trás para poder seguir adiante o que Deus tem para a sua vida adiante, ou você vai ficar chorando e lamentando por um filho que talvez não vá viver, por algo que Deus já disse: acabou, terminou, não era para ser, não deu certo, não foi, já era, bola para frente. E às vezes a gente não entende isso, irmão. Eu vejo pessoas que continuam com a vida amarrada em outras pessoas, quando já não deveriam estar mais. Fizeram suas escolhas, tomaram suas decisões, mas continuam aprisionados, continuam amarrados. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer isso para você. É preciso começar esse 2023 diferente, irmão. Diferente. Um sujeito que revolucionou a indústria automobilística, o Ford, ele entendeu a importância de superar os fracassos. Ele trouxe uma frase que ele diz assim: a oportunidade de começar de novo. Fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Fracasso não é para te derrotar. Fracasso é exatamente o que você precisa para começar de novo com mais inteligência. As palavras esquecer, esqueci, esquecimento, podem significar ser incapaz de lembrar de alguma coisa, tratar com desatenção, ou seja, negligência, deixar para trás sem querer, deixar de mencionar, banir dos seus pensamentos, desconsiderar de propósito, deixar de lembrar. Tudo isso traduz esquecer. Tudo isso significa esquecer. E a partir desses significados dessa palavra, nós podemos ver a possibilidade de fazer o que Paulo está dizendo para mim e para você, irmão. Por exemplo, a gente pode tratar com desatenção e impensado, ou seja, eu não quero ligar para as mágoas que eu tenho. Eu não quero ligar para quem me magoou, para quem me ofendeu. Isso tem que ser seu. Você tem que tomar essa decisão. Eu não quero mais ficar pensando nisso. Eu quero deixar passar batido. Isso é esquecer. Eu vou deixar passar batido. Eu não quero conversar nisso. Essa semana eu falava para minha esposa: tem alguns assuntos que aqui em casa a gente não quer conversar mais. Eu não quero conversar. Porque se eu for me debruçar neles novamente, eu fico parado, eu fico patinando. São assuntos que eu tomei a decisão de dizer: olha, é pensado, é proposital. Não quero conversar sobre isso, não quero pensar sobre isso, não quero me concentrar nisso. E é isso que Paulo está dizendo para você: aprende a esquecer. Esquecer aqui é um ato proposital, que é quando aquilo vem na minha cabeça e eu deixo passar batido, eu não me concentro naquilo, eu não paro para pensar naquilo, eu não coloco foco, eu não jogo luz sobre aquilo, não. Vai passar batido, porque eu decidi esquecer, vai passar.
é deliberado, é uma intenção minha, é um propósito meu, uma determinação. Ou seja, eu quero desconsiderar de propósito o que foi dito ou o que foi feito. Eu não quero nem saber. Eu quero tocar minha vida. Eu quero ir para aquilo que Deus tem preparado para mim. E eu quero sim, eu quero das mãos de Deus tudo que um dia Ele disse que é meu. Eu não vou ficar parando aqui para conversar sobre o fulano que me machucou, o Beltrano que me magoou, o fulano que falou não sei o que. Não, isso vai passar batido. É intencional, eu quero esquecer. Há mais de 100 anos, um sujeito chamado Robert Stevenson, ele escreveu uma série de regras para ajudar as pessoas a viver as suas vidas mais felizes e produtivas. Essas regras ainda são mas tão atuais nos dias de hoje. Olha o que ele escreve: decida-se a ser feliz, aprenda a encontrar prazer nas coisas simples. Faça o melhor possível. Ninguém tem tudo. Todo mundo tem alguma tristeza na sua vida. Não se leve muito a sério, por favor. Não se leve muito a sério. Não deixe que as críticas o preocupem. Você não pode agradar a todos. Não peça problemas emprestados, irmão. Não peça problema emprestado. E olha que o que não falta é problema perto da gente, né? É problema com os filhos, é problema com sogra, é problema com nora, é problema com não sei quem, é com o vizinho. E a gente vai vendo aquilo. E ele diz, olha, não pega problema emprestado. As coisas imaginárias são mais difíceis de suportar do que as reais. Ele continua: visto que o ódio envenena a alma, não alimente inimizades e rancores. Evite as pessoas que te fazem feliz. Tenha muitos interesses. Se você não pode viajar, leia sobre os lugares que você tem vontade de visitar. Esse aqui sou eu. Esse sou eu. Eu sonho com lugar, eu sonho com viagem, eu sonho com a igreja. Nós já colocamos aqui outro andar aqui, já colocamos laje, já tem sala em cima. Todo mundo quando vem conversar com a gente é assim. Você não pode visitar, mas você pode pegar um catálogo e olhar os lugares que você sempre teve vontade de ir. Não faça autópsias, nem perca tempo remoendo mágoas e erros. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmão. Existem coisas na vida que não precisam ser explicadas. Para de ficar abrindo cadáver toda hora para tentar entender o que aconteceu. Para de ficar tentando achar explicação de por que isso. Mas, meu Deus, eu só queria entender. Às vezes eu lido com pessoas que ficam assim, pastor, eu só queria entender. Aí eu tenho que perguntar, para quê? Cadáver, para de fazer autópsia, por favor. Não seja aquele que nunca supera as coisas. E a última: mantenha-se ocupado com alguma coisa. Uma pessoa muito ocupada não tem tempo para ser infeliz. E é verdade, irmão. Mantenha-se ocupado. A pessoa ocupada não tem dinheiro, mas está rindo, está brincando, né? A pessoa ocupada não tem dinheiro, mas está lá. Dinheiro não tem. O pastor, dinheiro não tem, mas está ocupado. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, a Bíblia diz assim: mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Vou comentar por alto aqui algumas coisas na Bíblia. Quando os israelitas, eles deixaram o Egito sob a liderança de Moisés, não demorou muito tempo não, para que eles sofressem com uma intensa saudade, desejo das panelas de carne do Egito. Uma mulher, era mulher de Ló. Deus já havia mandado destruir Sodoma e Gomorra, e aí os anjos estão mandando Ló correr. Os anjos tiveram que dar um jeitinho de apressar Ló. E aí os anjos falam, não olha para trás, ninguém olha para trás. O que a mulher de Ló fez? Resolveu olhar para trás. E virou o quê? Até virou musiquinha, já que as crianças cantam. Virou uma estátua de sal, porque olhou para trás. Não era para olhar para trás. Se ficou parente, se ficou amigo, se Deus ia destruir parente, amigo, cachorrinho bonitinho que tinha, não era. Era para ir para frente. E a mulher resolve olhar para trás, vira uma estátua de sal.
Quando os filhos de Israel enfrentaram o Mar Vermelho, Faraó perseguindo, apavorados, eles vêm cobrar, e aí Moisés vai falar com Deus, e Deus fala: Moisés, para que você está clamando a mim, Moisés? Fala para o povo avançar, toca a marcha, fala para eles irem para frente. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem tudo a ver com crescimento, progresso, libertação. Deus tem tudo a ver com ir caminhando sempre para frente. A fé, ela não está voltada para trás, a fé está voltada para frente. O rosto da fé é para frente, irmão. A fé saiu do Egito, a fé saiu da escravidão. A fé, ela não fica olhando fracassos, sentimentos, frustrações. A fé não fica olhando isso não, irmão. Hoje, primeiro dia do ano, primeiro dia de 2023, a gente já começa enfrentando o desafio de esquecer as coisas que precisam ser deixadas para trás. Não adianta deixar para trás e não esquecer, irmão. Não adianta deixar para trás e ficar remoendo aquilo, não adianta. Para frente, para frente. É um desafio para mim e para você não conversar sobre o dia de ontem, não conversar sobre isso ou sobre aquilo. É para frente. Eu tenho planos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É um desafio, irmão, não conversar sobre o que não deu certo, o que não aconteceu. É um desafio. Não dá para ficar pensando nisso. Deus está dizendo para você hoje olhar para frente. Para de ficar procurando justificativas. Para. Não dá para querer começar algo abençoado com as mãos amarradas pelas coisas que não deram, que não fluíram, que não deram certo. Você não pode entrar no novo ano como refém, uma vítima. Você precisa tomar uma decisão de entrar nesse novo ano como sonhador, vencedor, otimista. Antes de encerrar essa palavra, eu quero falar sobre uma das histórias mais bonitas e encorajadoras da Bíblia, que quase todo mundo conhece, que testemunha essa palavra de Deus. É a historinha de José. Quando você para meditar sobre a história de José, uma história cheia de amor, de esperança, de sonhos literalmente, de traição, de sofrimento mental, físico, e finalmente de triunfo sobre as maiores dificuldades que puderam acontecer a uma pessoa inocente. Demorou anos para essa história se desenrolar, para chegar lá no seu final, demorou anos. Foram anos marcados por sucesso, por fracasso, por fé, por confiança. Foram anos marcados por esperança e desespero. José é um modelo de fé, tenacidade, devoção, pureza, paciência, confiança. Ontem aqui, alguém conversava comigo e eu falava sobre a diferença de uma pessoa resistente e uma pessoa resiliente. Resistente é aquele que o ponto de quebra dele está bem longe, ele resiste. O resiliente é aquele que está de pé, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Esse é o resiliente. Porque o resistente, quando ele quebra, não levanta mais. Ele resistiu até onde foi possível. Mas o resiliente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Porque ontem eu comentava sobre isso. Porque alguém me perguntou: nossa, pastor, é tanta coisa para fazer na igreja, só precisa de quem eu ajude. Eu falei: pois é, precisa, né? Mas aí um fica emburradinho com uma coisa, sabe, vai embora, o outro fica de cara feia, o outro fica magoadinho, o outro fica tristezinho, o outro fica... E eu há 24 anos assim, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, resiliente. Eu falava sobre isso. Está do meu lado, daqui a pouco fica chateado, não vou ficar mais. Está aqui no ministério, está chateado, daqui a pouco, não quero mais. E eu falava sobre isso, resiliência. Falo sobre resiliência em casamento, resiliência no trabalho, resiliência em tudo da nossa vida, irmão. Em tudo. Se você não for resiliente, você vai pegar o teu chapéuzinho e pedir para sair toda hora. Toda hora você pede para sair. Toda hora você vai querer um outro emprego. Toda hora. Porque você não é resiliente, você é só resistente, mais nada. E hoje Deus vem dizendo isso para você. José foi resiliente. Estava em pé. Sonhos de Deus, comenta, cai na bobagem, fala com os irmãos dele. Aí começa a acontecer tudo aquilo, aquelas desgraças que vocês já viram. José foi além da esperança.
de que alguma vez houvesse mudança nas suas circunstâncias, porque foram anos que às vezes parecia que não ia mudar, acabava uma tragédia, começava outra. José foi alguém que mostrou para a gente como é difícil perdoar quando se vai além da nossa capacidade disso, irmão. Como é que é complicada essa questão na nossa vida. Ele foi testado além da capacidade de perdoar, foi testado além da capacidade humana de esquecer as coisas que ficam para trás, de guardar tudo com segurança, sem que isso incomodasse. Ou você não acha que José muitas vezes naquela cela perdeu o sono, virando para um lado e para o outro, perguntando: gente, que plano de Deus é esse? Só está dando errado, só está dando errado. Quantas vezes ele ficou ali com um sentimento de fracasso, desesperança. Mas lá no final das contas, depois de muitos anos, sabe o que ele fez, irmão? Ele vira a página. Depois de anos, mais ou menos 13 anos, ele vira a página. E esse momento em que ele vira a página, ele chegou ao ponto em que ele diria, esquecendo as coisas que estão no passado, eu busco com entusiasmo as coisas que estão diante de mim. Que é quando ele olha para os irmãos dele e fala: olha, vocês pensaram mal contra mim, mas não era você que estava pensando não, isso tudo foi plano de Deus para que eu chegasse aonde eu cheguei. Virei a página. Vocês não têm dívida comigo, esquece, não tem dívida comigo não, virei a página. Sabe qual é o ponto que foi o divisor de águas na vida de José, irmão? Está em Gênesis 41, versículos 50 a 52. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus deu a José 2 testemunhos vivos, na forma de filhos adoráveis. José reconheceu que esses 2 filhos eram a provisão de Deus para ajudar ele a seguir em frente com a sua vida. Esses meninos foram a chave para eles encontrar a alegria da vitória, esquecer o seu passado, esquecer as mágoas, as ofensas que foram feitas. E ele chamou o primeiro filho de Manassés, que significa esquecimento. Esqueci, Deus me fez esquecer tudo isso. O segundo filho ele chama Efraim, dizendo: olha, Deus me abençoou na terra da minha aflição. Deus me abençoou exatamente onde eu achava que eu nunca seria abençoado. Deus pode. E talvez ele já tenha feito isso. Deus pode dar a você um Manassés e um Efraim. Deus pode fazer com que surja na sua vida um Manassés e um Efraim. Em outras palavras, Deus pode te dar uma bênção, pode sim. Deus pode te dar alguma forma de bênção em que você vai dizer: olha, me esqueci de tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Deus pode trabalhar de uma tal forma para trazer coisas mais elevadas para você, que você vai falar: olha, gente, eu esqueci, eu não penso mais. Para você que está aqui, refém de alguma situação da sua vida, refém de algo que ficou por resolver, mal resolvido, ou alguma coisa estranha, você está entrando no novo ano, e Deus não quer que você entre refém, Deus não quer que você entre desesperado, não. Se você errou, se você falhou, se erraram com você, hoje Deus está dizendo que para Ele não importa. Deus está dizendo que Ele tem um Manassés para você, que Ele tem um Efraim para você se esquecer da miséria, do desespero, da mágoa, da dor, de tudo que você passou, do desapontamento que você teve, das frustrações que você teve na sua vida. E Ele quer que no final de tudo você possa dizer: Deus me fez frutificar no ano talvez de maior aflição da minha vida. Use seu Manassés, se apegue ao seu Efraim, para você poder destravar, soltar essa algema de qualquer prisão, de coisas que não deram certo, de frustrações, decepções, de coisas que dizem para você: olha, é fracassado, você não levanta de novo, não tem jeito, não isso, não aquilo. Abre isso de uma vez, porque Deus está te dando um Efraim e um Manassés. Não importa o que não se concretizou, o que não foi, a decepção ou a tristeza. Não interessa o que está no retrovisor da sua vida, irmão. 2023 é um ano novo para você.
2023 é um ano novo para você, mas também é um ano para você intencionalmente esquecer as coisas que para trás tem que ficar. Passa a borracha, não fala mais, não comenta mais, fala dos seus planos, fala dos seus sonhos, fala de onde você ainda quer chegar, fala de como Deus é bom na sua vida. Para terminar, irmão, a chave de tudo isso está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, onde o Espírito Santo diz assim: se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Ouça essa palavra de Deus para você hoje, irmão. O diabo vai fazer de tudo para você ficar remoendo 2022, 21, 20, 19, 18, 17. Coisas que aconteceram talvez há 5 anos atrás, há não sei quantos anos atrás. E hoje Deus dizendo para você: eu já te dei, eu estou te dando, e eu te darei um Manassés e um Efraim. Você vai se esquecer de tudo e de todos e vai olhar só para o autor e consumador da sua fé. E você vai ter um Efraim. Deus vai te prosperar na terra da tua aflição. Onde você achar que não tem jeito, onde você achar que não tem saída, Deus está dizendo que Ele é Deus da sua vida. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus.